Olá, tudo bem com vocês? Grande Aias! Eu sou Juliano, professor desse tema de hoje, dessa aula, que é o nosso treinamento 05, que está na apostila de vocês na página 80. Sigam comigo e lembre-se, assinem o canal dos Guardiões, compartilhem, pessoal, com os amigos que estão distantes, com os familiares. Isso é muito bom, enche o coração, enche a mente com a palavra de Deus. Legal? Então vamos lá. Treinamento 5 fala sobre a grande batalha. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Está lá na palavra em Tiago 4:7. Todos os dias vamos batalhar, vamos honrar ao nosso Deus. Você já viu em filmes, histórias, seja onde for, que sempre o mal luta contra o bem. O que você acha disso? É mentira? É verdade? É invenção? Responda ali. Você tem algumas linhas ali e você pode escrever um pouquinho sobre esse tema. Muito bem. Lá em 1 Pedro 5:8, ele retrata exatamente sobre isso. O texto diz o quê? Existe o mal? O mal não existe, só tem o bem por aí? Sim, o mal existe e que nós precisamos vigiar e orar a todo tempo, a todo momento, porque a grande batalha é diária. É preciso conhecer o nosso inimigo para saber como resistir a ele. Que interessante essa afirmação. Precisamos conhecer o nosso inimigo para podermos resistir a ele, certo? Vamos lá. No princípio, a criação, onde está ali na sua apostila, Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Ele criou o céu, as criaturas celestiais, os anjos. Várias passagens da Bíblia trazem alguma informação sobre a criação, porém, existem apenas 2 versículos que falam sobre, por exemplo, o arcanjo. Então, assim, pouquíssimas palavras na Bíblia, mas elas falam sobre. Vamos entender um pouquinho. Quantos anjos você acha que existem e estão citados na Bíblia? 10? 500? 342 anjos? Não. Milhares de milhares, uma quantidade gigantesca existem de anjos. E como eu falei a vocês, o arcanjo, é um anjo que traz muito, e muitas pessoas falam sobre isso. 2 versículos apenas que falam deles na Bíblia. E eles estão ligados à glorificação da majestade e à grandeza do nosso Senhor. Já o anjo-chefe, a Bíblia apresenta uma cena que ele vai lutando contra o próprio diabo. Ele dará a ordem quando da volta de Jesus. Vejam, a grande batalha acontece nos espaços celestiais, os anjos participando, e às vezes nós não conseguimos intensificar e entender isso. Outros que vocês escutam por aí são os serafins. Eles são semelhantes aos humanos, é o que traz a palavra. Estão ligados também à glorificação e da majestade e da grandeza do Senhor. Os querubins, vocês também já ouviram falar. Eles são os mensageiros, eles são os executores da ordem de Deus. Servem a Deus e também aos servos de Deus. Então, a grande batalha que nós temos no nosso dia a dia, elas também estão cercadas no espaço celestial por esses anjos. E esses 4 que eu citei a vocês, que vamos dizer assim, são os grupos de anjos que nós falamos na aula passada sobre grupos, eles estão lutando ao nosso lado. A criação de Deus ela foi perfeita, foi organizada,
E o objetivo aí dos anjos era servir a Deus, aos homens servos de Deus, e adorá-lo sem cessar. Mas em algum momento de rebeldia aconteceu algo, né, com o anjo, e lá em Isaías 14, 12 a 15, narra-se uma história que o que acontece com esse que sai desse grupo celestial? Ele foi colocado num abismo e foi deixado por lá. Por quê? Porque ele foi buscar a ser mais do que o nosso Deus, o nosso Senhor. Certo? A atuação dos anjos nesse sentido, como teve uma questão de fuga de alguns anjos, de desobediência de alguns anjos, olha que interessante essas histórias que eu estou contando para vocês. Estamos falando do celestial, de anjos, de servos de Deus e que de repente começam a querer ser mais do que o nosso grandioso Deus e começam a se rebelar, certo? Então, se nós vemos qual é a atuação disso e Deus nos alerta para que o inimigo, que pode ter sido um anjo e tornou-se o nosso inimigo agora, ele veio apenas para roubar, para matar e para destruir. Certo? Em Judas, um livro que está lá quase no finalzinho, não da Bíblia, mas enfim, nem tanto também, né? Ele fala o seguinte, 1:9. Quais foram os personagens dessa história? Ele narra uma história fantástica, que é o seguinte, o arcanjo Miguel versus o diabo. E sabe por quem eles estavam disputando? Moisés. Olhem só que sim, existem as guerras celestiais. E o que acontece? O que o anjo diz? Que o Senhor vai repreender aquela atitude do diabo. Qual o nosso papel? Satanás fica ao nosso redor o dia todo. Ele quer nos levar ao pecado, ao erro. Nós precisamos ter muito cuidado para não cair nessas artimanhas, nessas armadilhas. Tá? O texto lá em Mateus 4, 1 a 11, é aquela bela e fantástica história onde Jesus foi tentado, foi levado ao deserto e primeiro, o que ele batalhou, ele batalhou no deserto e 3 momentos chamaram a atenção. O homem vive da palavra de Deus. Esse é um ponto. Ele não põe à prova Deus e ele precisa adorar simples e tão somente a Deus. E o Salmo 119, 11 diz também que nós precisamos guardar o nosso coração. Então as batalhas existem diariamente. A nossa luta não é contra a carne, e sim contra os inimigos que nos cercam. E nós precisamos do quê? De vestir-se de toda essa armadura que está em nosso Senhor. Deus nos dá a vitória, graças a Ele. Um texto para você refletir depois, 1 Coríntios 15, 57. E eu vou narrar para você aqui 4 elementos que você pode ter. Primeiro, a armadura de Deus, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Orem através do Espírito. Vamos revisar? Armadura de Deus, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Submetam-se ao nosso Deus e o diabo fugirá de você, diz a palavra. É nítido que existe uma batalha incansável do bem contra o mal todos os dias, nas pequenas coisas que às vezes nós deixamos
passar desapercebidas. Que Deus é mais poderoso e estará sempre nos guardando, isso é fato. Mas você precisa buscar a Deus através da palavra. Vigie e ore a todo momento, precisamos estar atentos para não ceder às armadilhas do diabo, do nosso inimigo. E que sempre devemos lembrar, o final do diabo é a sua destruição. Lá em Apocalipse 20:10. Então, amados, queridos águias, vigiem, orem, vocês são águias, vocês têm a visão aguçada, vocês têm as garras afiadas, vocês têm asas que podem cobrir a tudo. Orem e vigiem a todo tempo. As batalhas surgirão dia a dia, mas nós que somos vestidos da armadura de Deus, vamos enfrentá-las e vencê-las. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Tchau. E o celular vibrou no bolso bem na hora.